Ô, gente, aproveitando, um monte de gente me perguntou da prova, né? O prazo para entrega é semana que vem, tá? Então, eu não sei se já vai ter como digitar a nota no sistema. Se tiver digitar no sistema, eu vou passar para vocês, tá? De alguma forma, eu vou arrumar um jeito de entregar as notas para vocês até quarta-feira, tá? Então, não sei se o sistema eu não sei se o sistema vai estar liberado, o sistema do colégio, né? Aquele que a gente lançava as notas presencialmente para sair o boletim. Eu não sei se ele já vai estar liberado, mas se não tiver, eu vou dar um jeito de entregar para vocês as notas, tá? Então, podem ficar tranquilos que até quarta-feira vocês vão ter as notas da avaliação da semana passada, ok? E aí é o seguinte, falando nisso, né? Terça-feira, não sei o que eu arrumei, que eu estava com um arquivo incompleto da provinha de vocês. Eu achei que eu tinha terminado a correção com vocês e não terminei, né? Aí as meninas me mandaram mensagem falando, Lavínia, não acabou não, tem mais coisa e tal. Aí eu até postei para vocês na terça-feira o restante da correção, mas eu queria fazer esse restinho com vocês aqui, ao vivo, porque algumas pessoas ainda tiveram dúvidas sobre esses exercícios e eu quero deixar essa matéria bem resolvida para vocês, bem fechadinho, tá? Aí a gente corrige o da ficção científica. Se não der tempo de corrigir ele hoje, eu não vou jogar ele para a semana que vem, tá? Aí hoje a gente já encerra tudo, a gente encerra a correção dessa provinha, porque a gente não vai voltar nessa matéria mais. E eu já encerro com vocês a ficção científica hoje. Aí eu posto o gabarito para vocês hoje, tá? Porque semana que vem vai ser tudo novo, todas as matérias vão ser novas. A partir de semana que vem, como a gente já vai mudar de matéria e nossa provinha foi a primeira, eu já vou considerar a partir da semana que vem como se fosse a última etapa, o último ciclo, tá? Mesmo sabendo que teoricamente, presta atenção nisso que eu vou falar que é importante. Mesmo sabendo que, teoricamente, o terceiro ciclo só começa depois da semana de outubro, o nosso de português já começa semana que vem, tá? As matérias da semana que vem, elas já entram nesse terceiro ciclo. Então, só para vocês lembrarem, lembre assim, presencialmente, português sempre era a primeira prova. Então, não sei se vocês lembram, assim, no início do ano presencialmente, a nossa prova foi a primeira, né? A gente já estava indo para a segunda prova, então a gente já estava indo para a segunda prova e a gente nem tinha fechado, né? A etapa, estava longe da segunda etapa ainda, mas a gente já estava com a matéria adiantada, justamente por a prova de português ser a primeira, né? Então, é claro que, como a prova é sempre a primeira, eu tenho que começar um pouquinho antes da etapa com a matéria, senão eu não tenho matéria para dar na prova, né? E esse último ciclo de português, ele vai ser bem diferente, tá? Por quê? Primeiro, porque até então, todas as matérias que a gente trabalhou de literatura, elas foram narrativas, né? A gente estudou ficção científica, a gente estudou contos de terror, a gente estudou conto de enigma. O que quer dizer texto narrativo? Tem personagem, tem um conflito, tem tempo, tem espaço, né? Você tem um conflito que acontece, que mantém a história acontecendo. Então, todos os textos que a gente trabalhou do início do ano até agora foram textos narrativos. A partir da semana que vem, a gente começa a trabalhar com texto dissertativo. A gente vai trabalhar com artigo de opinião, com textos que trazem argumentação. Então, agora a gente não tem mais personagem, tempo, espaço, né? A gente vai ter um assunto e argumento sobre aquele assunto. Então, vai mudar, assim, completamente o tipo de texto que a gente vai trabalhar. E na parte da gramática, também muda muito. Por quê? A gente vai continuar vendo funções, né, das orações, só que são funções muito diferentes dessas que a gente está vendo. Inclusive, são bem mais fáceis, tá? A matéria de gramática tende a ficar bem mais tranquila para vocês. Para quem, inclusive, está entendendo essa matéria agora, fica, assim, 50 vezes mais fácil, né? Mas mesmo para quem tem mais dificuldade e achou essa matéria atual difícil,
mesmo para essas pessoas, a próxima matéria é bem tranquila, tá? Então, podem ficar tranquilos. Aí, Brenda, eu vou finalizar a correção da prova, que eu não finalizei na última aula, e finalizar a ficção científica. Se não der tempo da ficção científica, eu vou postar para vocês o gabarito dela, tá? E aí, semana que vem, tudo novo, todas as matérias novas, já pensando no terceiro ciclo, combinado? E aí, sobre a nota da prova, eu vou ver como que nós vamos fazer para eu entregar. Mas não se preocupem, de qualquer maneira, vocês vão receber essa nota semana que vem, tá? Só não sei como, por qual canal, tá? Se vai ser pelo campus, se vai ser pelo sistema do colégio, mas vocês vão receber de alguma forma, tá bom? E aí, assim, fica minha chamada aqui. Eu tô vendo que tem pouca gente na live, né? Espero que as pessoas vão assistir depois, mas eu queria fazer um apelo para vocês, assim. Eu já tinha conversado antes que eu vou mudar o jeito, né? Se a gente continuar online e tudo, eu vou colocar para vocês responderem as atividades no campus, né? Para vocês conseguirem aí a questão do índice de vocês, ter mais coisa viva de português dentro do campus. Então, na parte, né, da próxima semana, eu já vou entrar nesse esquema, tá? De colocar as atividades para serem respondidas no campus. A gente faz atividades do livro, mas vocês vão responder no campus, não precisa responder no caderno, igual eu já tinha falado, tá bom? Depois, se tiver alguma dúvida sobre isso, aí a gente eu vou tirando as dúvidas à medida que elas forem aparecendo, tá? Então, João, só a matéria, na verdade, tá? Justamente porque português é sempre a primeira prova, eu preciso começar a matéria um pouco antes do ciclo começar, né? Porque senão não tem matéria suficiente para dar na primeira prova do ciclo, tá bom? Então, e a gente está encerrando agora a matéria, né? A gente está encerrando os textos narrativos e estamos encerrando também essa parte de gramática. A partir de agora é tudo diferente até então, né? Vocês vão ver que a parte de gramática muda completamente. Então, e de texto também. Aí, por isso que eu já estou chamando de terceiro ciclo, mas, por enquanto, é só a matéria, né? O terceiro ciclo mesmo começa só depois da semana de outubro, tá bom? Carol, com certeza vão, mas aí eu não sei mais agora, provavelmente não é mais narrativo, entendeu? Vocês continuam fazendo, o último que vocês fizeram foi de ficção científica, né? Se eu não me engano. Então, assim, vocês continuam fazendo, mas eu não sei se ele vai dar mais algum narrativo, ou se ele já vai, né, passar para um dissertativo junto comigo. Aí eu não sei em que ritmo que ele tá? Mas, de toda maneira, em algum momento ele vai mudar para o dissertativo também, tá? Isso eu posso te afirmar com certeza. Aí eu só não sei como que tá a programação dele, de quando que vai ser, mas ele também muda para o dissertativo, tá bom? Carol, hoje não vai ter, porque a gente acabou a matéria, né? Então, como terça é matéria nova, aí a postagem que vai ter hoje é da correção da ficção científica, se eu não conseguir corrigir aqui na aula, tá? Na live. Aí, se eu não conseguir corrigir na live, eu vou postar ela para vocês agora de manhã ainda, tá bom? Então, tá. Então, vamos lá, senão não dá tempo mesmo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Aninha, eu não sei te dizer, tá? Nós, professores, a gente tá igual vocês, a gente não sabe, assim, absolutamente nada, tá? Não, a gente já não sabe, tá guardando segredo, tipo, a gente sabe, nós vamos voltar digital, mas não pode contar para os meninos. A nossa situação é exatamente igual a de vocês. Por quê? Porque quem decide esse retorno não é a escola, né? Existe uma autoridade acima da escola, que são os órgãos de saúde e a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a Prefeitura, né? Eu não sei como que funciona, eu imagino, a de Nova Lima também funciona do mesmo jeito. A Prefeitura, ela só autoriza o retorno se os órgãos competentes de saúde do Estado autorizarem, né? Então, se o pessoal da saúde falar assim, olha, pode voltar, aí a prefeitura autoriza e a gente volta. Então, a escola, ela não pode nem voltar por conta dela, tipo assim, vamos voltar, resolvemos que vamos voltar. E ela também não pode não voltar, entendeu? Se, tipo assim, se o órgão virar e falar assim, não, a escola pode voltar.
Aí o colégio vira e fala assim, não, a gente não vai voltar. Não pode, tá? Então o colégio, ele também fica obedecendo. Na hora que sair a autorização, a gente tem que voltar, tá bom? Aí, agora a gente fica aí, né, nesse desespero, para saber se volta ou não volta. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Isso aí é verdade mesmo. Então, Gabi, a ideia é essa, assim, pelo que eu entendi, a gente não é obrigatório que os alunos vão até o colégio, né? As famílias que se sentirem mais seguras com os filhos em casa vão poder ficar em casa, e aí vai funcionar de maneira híbrida. Então, a gente, né? Até porque não pode todo mundo de uma vez, né? Então, se todo mundo falar assim, a gente quer voltar, tipo, todos os alunos, todas as famílias querem voltar. Não vai poder, né? Não vai poder todo mundo ir todos os dias. Então, eu imagino que vai ter um rodízio, sabe? Tipo assim, não sei, mas sei lá, uma semana vão os alunos número par, na outra semana os alunos número ímpar. E aí, o aluno que ficar em casa, naquela semana que ele ficar em casa, ele vai ficar tendo aula igual a gente está tendo atualmente, né? Pela internet. E aí troca. Na outra semana, o aluno que teve aula presencial, ele vai ficar tendo aula online, entendeu? Vai fazendo esse revezamento aí. Aí vai ser nesse esqueminha, tá? E a ideia é essa, assim, sabe? Agora, muita coisa, né? Não para esse ano, mas para o ano que vem, a gente pensa que vai mudar, né? A ideia de ter um sistema que ajuda vocês a verificar a porcentagem de vocês, eu acho que é válido, né? Às vezes tinha aluno que deixava para ver a nota, tipo, no final da etapa. Aí, quando assustava, descobria, nossa, eu tô sem média em tal matéria, e saía desesperado, correndo atrás de nota, né? Então, assim, se a gente leva a sério o campus, né? Se a gente padroniza ele, se todo mundo leva a sério, é uma maneira, inclusive, de vocês terem um controle de como que vocês estão, qual matéria que vocês estão melhor, se vocês estão estudando muito, pouco, né? Como que está o rendimento da sala, como que está o seu. Então, assim, é uma ferramenta muito útil, que eu imagino que a gente vai continuar usando, né? Mesmo que a gente volte para o presencial, o campus vai ser uma ferramenta que a gente deve continuar usando para facilitar para todo mundo, né? Eu acho que vai ser bem interessante, assim. Mas eu imagino que vai ter muita mudança, né? Assim, não só nessa questão do físico, né? De sala, de ter menos aluno, de ter que ter os protocolos de segurança e tal, como essa questão do ensino mesmo. Uma coisa que eu já falei com vocês várias vezes, né? Assim, desse momento mostrar para a gente que a gente tem que se preocupar muito mais com o conhecimento do que com a nota, né? Eu acho que esse momento serviu para mostrar isso para a gente, assim, que, né, o mais importante é saber se a gente está dando conta de aprender, se a gente está dando conta de, se eu não aprendi, eu consigo passar para o professor, chamar, professor, não aprendi tal coisa, né? Tem aluno que tem praticamente aula particular, né? Porque tá ali atrás, correndo, tirando dúvida, o professor sempre disponível, mesmo que não seja exatamente naquela hora, em algum momento a gente responde, né? Então, vamos ver aí, aguardar as próximas mudanças, como que vão ser, né? E eu também dou aula no Santo Antônio, então lá a mesma coisa, assim, sabe? Lá também não tem nada definido, tá igual, não é o Santo Agostinho que está nessa indecisão, né? Isso aí são todas as escolas, o Santo Antônio também não sabe se volta, como que vai fazer, né? É tudo muito difícil de pensar. E o Santo Agostinho ainda tem uma vantagem, porque a escola é gigante, né? Então, a gente tem muito espaço, digamos assim. O Santo Antônio, a escola é super pequenininha, as salas são muito pequenas, então a gente tem que pensar muita coisa ainda antes de conseguir voltar, né? Mas então é isso. Vamos lá, então, cuidar da vida, porque enquanto a gente não tem nada decidido, nós temos... É isso aqui, né? Vamos lá. Apareceu aí para vocês? Me dá um oi aí no chat para eu saber. Beleza, obrigada. Olha só, gente, alguns alunos voltaram, me pediram, né? Não foi um aluno só, foram vários alunos me pediram para voltar nessa questão aqui, tá? Da enfermeira.
Então, olha só, eu marquei aqui para vocês verem o seguinte. Todos os termos que eu marquei de azul clarinho são predicativos, tá? Os que estão de amarelinho, aquele mesmo esquema. Os amarelinhos são o verbo e o cinza, o sujeito. Então, olha só, com exceção da letra C, né, que é exatamente a que vocês tinham que marcar, a ideia é vocês perceberem, vou separar aqui, era vocês perceberem o seguinte, que esses termos que estão grifados, deixa eu só, pronto, todos esses termos que estão grifados, eles estão se referindo a alguém ou a alguma coisa, né? Então, o que a gente tem na letra A? Quando a gente fala... Onde que está aí no canal azul? Quando a gente fala, né, de tranquila, lá na letra A, a gente está dizendo que menina, a jovem menina que estava passeando pelo jardim, naquele momento que ela estava passeando, o estado dela naquele momento era tranquila. Ela era o jeito como ela estava, né? Como ela estava se sentindo, é o estado dela no momento que ela passeava. Então, olha só, a ideia que eu quero que fique para vocês de predicativo é uma característica que não está necessariamente presa ao sujeito ou ao objeto. Então, nesse caso, vamos supor que passou, sei lá, 2 minutos que ela estava passeando pelo jardim, ela viu uma cobra lá rastejando no chão. Aí ela ficou nervosa. Então, o estado dela deixa de ser tranquila para ser nervosa, tá? Então, agora, essa palavrinha aqui, ó, jovem, que está acompanhando a palavra menina, olha a diferença. Essa palavra, ela está junto da palavra menina. É um adjunto. Por quê? Essa característica é uma característica que vem com ela. É uma característica dela, né? Então, não sou eu que estou achando que ela é jovem ou não é o estado dela naquele momento. Isso já é dela. Então, quando eu tenho uma característica que já faz parte da coisa, eu adjunto, ele está junto. Então, observa aqui o que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui a palavra tranquila e menina. Entre menina e tranquila tem o verbo no meio. O predicativo, ele sempre vai estar separado do termo que ele dá a característica. Essa separação pode ser feita de duas formas. Essa separação pode ser feita com vírgula ou com verbo. Nesse caso aqui, está com verbo. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu fiz isso aqui. Deixa eu... Quarentena, oitavo. Olha aqui, ó. Eu tinha feito isso aqui para explicar para um aluno. Ó, olha ela aqui, a mesma questão, tá vendo? Olha a palavra tranquila, ela tá indo, ó, ligar-se à menina, só que entre essa palavra tranquila e menina, tem o verbo aqui no meio. Isso também acontece na letra B. Essa aqui foi a que fez, algumas pessoas fizeram confusão, né? Como se esperançosa fosse uma característica que tivesse presa na enfermeira, né? Então, esperançosa no sentido de esperança. Então, a Mariana, no momento que ela fez o concurso para ser enfermeira, ela tinha esperança de que ela iria passar, né? Então, ela estava esperançosa que ela ia passar. Então, olha lá, a mesma ideia, ó, o esperançosa está aqui, é o estado da Mariana no momento que ela fez o concurso. E olha como que entre o predicativo e o sujeito Mariana tem um verbo aqui no meio, fez, né? Vamos supor que a ideia fosse assim, ó, se eu vou criar uma frase aqui para falar para vocês. Mariana fez o concurso. Alguém está com o microfone aberto, gente, confere. Mariana fez o concurso para enfermeira de bebês
esperançosa. Nessa frase aqui, se a frase fosse essa daqui, olha o que a gente teria. A mesma ideia, só que aqui, ó, Mariana fez o concurso para enfermeira de bebês. Vocês estão vendo aqui agora, olha, o de bebês, ele está acompanhando o enfermeira, né? Então, que tipo de enfermeira? Qual concurso para que tipo de enfermeira? Enfermeira de bebês. Esperançosa continua sendo um predicativo. É o estado dela, ela estava com esperança, né? Então, eu acho que esse foi o que confundiu algumas pessoas, achando que esperançosa era um adjunto adnominal. E não é. Ele não se refere à enfermeira, ele se refere a Mariana. Vou pular a letra C e vou para a D, que é a mesma das outras duas. Olha, Paulo e Marcelo estudam animados. Animados é o estado que o Paulo e o Marcelo estudam. E olha que a mesma ideia, ó, sujeito, verbo e o predicativo do sujeito. Então, entre o estado e o sujeito, a gente tem um verbo no meio. Então, a gente tem, entre esses dois termos, um verbo que está separando os dois. A ideia do predicativo ser separado por verbo ou por vírgula. E na letra E, ó, os cientistas retornaram da gruta apressados. Apressados é o estado que os cientistas estavam quando eles retornaram da gruta. Então, olha a mesma coisa, ó, sujeito tem o verbo e o predicativo está lá separado pelo verbo. Então, entre o sujeito e o predicativo, tem o verbo no meio, tá? Agora, a letra C, agora aqui a gente tem uma coisa diferente. Os fiscais acharam os preços dos produtos caríssimos. Olha, caríssimos não é uma característica dos fiscais. Então, ele se difere dos outros porque ele não está dando uma característica para os fiscais, mas ele está dando uma característica para o preço dos produtos. Então, ele está se referindo a um termo que é o objeto e não ao sujeito. Por isso que ele é predicativo do objeto. E o predicativo do objeto, ele não precisa estar separado, nem por vírgula, nem por verbo, né? Ele fica junto lá do objeto que ele está caracterizando. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção é isso, que independente dele ser um predicativo do sujeito ou ser um predicativo do objeto, ele é uma característica, um estado que está sendo dado ao objeto ou ao sujeito, né? É o estado ou a característica que é dada a esses termos, independente se é sujeito ou se é objeto. E é uma característica que está sendo dada, que não necessariamente está presa ao objeto. Como jovem está preso a menina, como aqui, ó, dos produtos está preso a preço, né? É o preço da mercadoria? É o preço do arroz? Não, é o preço dos produtos. Então, do produto está preso ao preço. Como jovem está preso a menina. Como aqui eu criei essa aqui, que enfermeira de bebês, o de bebês está preso na enfermeira, tá? Então, quando o termo está preso, ele não pode se soltar, a gente chama de adjunto, ok? Por isso que a resposta era a letra D. Aliás, não, eu que mudei, baguncei tudo aqui. Era a letra C. Sei lá o que aconteceu aqui, que mudou as letras. Mas é a dos fiscais, tá? Bom, aí agora nessa daqui fica muito bom para a gente poder ver. Nessa daqui do Calvin é exatamente isso que eu estava explicando para vocês agora. Então, vamos ver. Na tirinha, o Calvin fala assim: por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu não posso ficar em casa? Isso aqui era a gente antes da quarentena, né? Falando que a gente podia ter aula de casa, deitado na cama, e agora está todo mundo querendo voltar. Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu não posso ficar em casa? Por que eu tenho que aprender? Por que eu não posso ficar do jeito que estou? Para que tudo isso? Por que tem que ser assim? Por que as coisas não são diferentes? E aí o pai ou a mãe dele joga ele na rua, né? E fala assim, a vida é cheia de mistérios, não é? Te vejo mais tarde. Aí ele, às 7 da manhã, aí a mãe dele, né? Às 7 da manhã, a mamãe não está muito filosófica. Bom, então a primeira coisa que eu perguntei para vocês foi isso aqui, ó.
Por que na frase eu não posso ficar em casa, o verbo é classificar, eu perguntei, né? Se ele é de ligação ou de significado. Então, olha só, nessa frase aqui, por que eu não posso ficar em casa? A gente, inclusive, tem uma locução verbal, né? O ficar aqui, ó, ele não está acompanhado de predicativo, né? Ele não tem um predicativo junto com ele. E esse em casa, ele é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo, para ele ser de ligação, aí algumas pessoas deram essa resposta também, pode. O verbo, para ele ser de ligação, ele precisa estar ligando o predicativo ao sujeito, né? E nesse caso, o verbo não estava ligando nenhum predicativo a nenhum sujeito. A função dele, inclusive, eu já falei isso para vocês, né? Por que ele chama verbo de ligação? A função dele é ligar o predicativo ao sujeito. Nessa situação, nessa frase, não tem nenhuma característica, não tem estado, não tem nada que mostre o estado do Calvin, né? Não tem nenhuma característica sendo dada para o Calvin, só está mostrando o quê? O lugar que ele quer ficar. Então, a gente tem aí na frase um adjunto adverbial de lugar, em casa, né? Então, como ele não está ligando predicativo a nenhum sujeito, ele não pode ser considerado um verbo de ligação, tá? Essa resposta que eu dei é uma das possíveis, né? Eu coloquei, o verbo não apresenta predicativo, mas sim um adjunto adverbial de lugar. Então, quem colocou que ele não está fazendo ligação de um predicativo com o sujeito, também seria uma resposta aceitável, também estaria certo, tá? E aí, claro que vai depender, né, da resposta que cada um deu. Bom, e outra coisa, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, a gente não teve muita chance, né, de trabalhar a correção com vocês e tudo, mas, por exemplo, se a pessoa escreve para mim assim, é verbo de ligação, e depois ela justifica falando assim, é de ligação porque não tem predicativo, ou não, o contrário, né, a pessoa põe assim, é de significado, e ela justifica que é porque tem um predicativo, eu não considero. Lavínia, mas eu falei que era de significado. Mas se você considerou falando que tem predicativo, você não entendeu nada, né? Então, assim, as respostas, esse tipo de resposta para mim, ela é junto, tá? Então, não adianta falar assim, não, mas a primeira resposta minha tá certa, eu falei que é de significado. Mas se você justificou falando que é porque tem predicativo, você não sabe o que é verbo de significado, né? Então, a justificativa, ela anda junto com a resposta, né? A justificativa ela tem que estar, no mínimo, plausível para eu aceitar a primeira parte, tá bom? Bom, aí agora, na 8, tinha essa frase aqui, ó, a vida é cheia de mistérios. E aí, eu queria que nessa frase aqui, da mamãe não está muito filosófica, vocês achassem qual termo que tinha a mesma função sintática que cheia de mistérios. Então, olha, o é o verbo de ligação e está é o verbo de ligação. A vida é o sujeito e mamãe é o sujeito. Então, olha, cheia de mistérios é uma qualidade que está sendo dada para a vida, muito filosófica é uma qualidade que está sendo dada para mamãe. Então, cheia de mistérios e muito filosófica, tinham a mesma função, tá? Eu não perguntei para vocês qual que era a função, não. Mas só identificar qual termo que é. Na verdade, os dois são predicativos do sujeito, tá? Essa aqui agora, do Calvin, é a que resume aquilo que eu estava explicando para vocês da questão número 6, né? De quando está junto, de quando está separado por vírgula. Então, essa daqui quem colocou só filosófica, eu vou considerar, assim, não tem problema não. Porque o muito, na verdade, ele é uma adjunta adverbial de intensidade, né? Mas ele fica dentro do predicativo. Vou pôr ele até de verde, assim. Mas não tem problema, não. Quem colocou só filosófica, eu vou aceitar, tá? Agora a questão número 9. Aí eu coloquei essas frases para vocês. E olha só, na primeira fala assim, Calvin, vírgula, nervoso, vírgula, reclamou da escola.
olha só, nesse caso aqui, nervoso está separado por vírgula, né? Então, olha só, naquele momento que o Calvin falou, que ele reclamou da escola, ele estava nervoso. Deixa eu tirar essas aspas aqui, que vai me fazendo confundir. Então, olha o que acontece. Deixa eu pôr o Otávio antes. Espera aí só um minutinho, gente. Eu só pôr um negrito aqui. Então, olha só, na primeira frase, o Calvin estava nervoso naquele momento. Então, era o estado que ele estava naquele momento. Por que eu sei que é um estado? Por que eu sei que é um predicativo do sujeito? Porque está se referindo ao Calvin, que é o sujeito da frase, né? E está separado por vírgula. Podia ser assim, ó. Calvin reclamou da escola, vírgula, nervoso. Também seria a mesma situação. Ó, o nervoso está aqui deslocado, está separado por vírgula, né? Nesse caso aqui, nem tinha necessidade da vírgula, porque o verbo ficaria entre os dois. Ó, a gente teria o verbo aqui, a gente teria o sujeito Calvin, e olha o que aconteceria. Ó, Calvin é o sujeito, o predicativo está do lado de cá, e entre o predicativo e o sujeito tem o verbo no meio, tá vendo? Então, aqui nem tinha necessidade de colocar vírgula separando. Aqui, ó, tinha necessidade, né? Para eu criar essa ideia de que era o estado dele naquele momento, eu preciso separar por vírgula. Então, o predicativo, ele é separado ou por vírgula ou por verbo. Então, essas duas frases aqui têm a mesma ideia. Agora, olha só a frase número 2. Deixa eu chegar aqui para cima. Na frase número 2, olha o que a gente tem. Nervoso, Calvin reclamou da escola. O verbo aqui, ó, é reclamar. Quando eu pergunto quem que reclamou da escola, a resposta que eu tenho é o nervoso Calvin. Isso tudo aqui, ó, o nervoso Calvin, é o nosso sujeito. Então, nesse caso, olha o que acontece. A palavra nervoso, ela não está separada do Calvin, nem por verbo e nem por vírgula. E, ao mesmo tempo que ela não está separada, ela está dentro do sujeito. Ela está junto com o núcleo do sujeito. E quem fica junto com o núcleo do sujeito é o adjunto. Então, o adjunto está junto com o núcleo, tá? Então, nesse caso aí, a ideia é de que o Calvin é uma pessoa nervosa. É como se isso já fosse uma característica dele. É uma característica que está presa a ele. É como se ele já fosse conhecido por ser uma pessoa nervosa, tá? Agora, na número 3, a gente tem um adjunto adverbial de modo. Em nervos, Calvin reclamou da escola. Aqui podia ser também, por exemplo, nervosamente, Calvin reclamou da escola. Aqui, ó, por que a gente sabe que é um adjunto adverbial e não é um predicativo? Por que aqui em nervos não é o estado do Calvin? Porque aqui a gente usa aquela regrinha. Se eu mudar de masculino para feminino, se eu mudar de singular para plural, em nervos vai continuar do mesmo jeito, né? Então, eu posso falar, sei lá, em nervos, a mãe do Calvin reclamou da escola. Ou se eu colocar no plural, em nervos, os alunos reclamaram da escola. Ou seja, mesmo que eu altere o sujeito dessa frase, o termo em nervos, ele não vai alterar, ele não muda, né? Então, significa que é o adjunto adverbial de modo. Então, lembra que o adjunto adverbial de modo, ele não varia. Já o predicativo do sujeito, ele varia, né? Ele passa do masculino para o feminino, do singular para o plural. O adjunto adverbial de modo não faz essa variação. E, por último, deixa eu subir aqui para ficar tudo aqui. A professora achou Calvin nervoso aquele dia.
Olha, nessa frase, o verbo aqui é achar, né? Quem que fez a ação de achar? A professora. Então, aqui, ó, o sujeito da nossa frase não é mais o Calvin. O sujeito da nossa frase é a professora. Ela que fez a ação de achar. E ela achou o quê? Calvin. O achismo dela foi sobre o Calvin, né? E qual foi a opinião dela sobre o Calvin? Que naquele dia ele estava nervoso. Então, agora, olha só, o nervoso aqui, se diz respeito, ele diz respeito ao Calvin e não à professora. Então, é o estado que o Calvin estava, portanto, é um predicativo, né? Está mostrando o estado dele naquele momento, porém, ele está dando estado para o objeto e não para o sujeito. Por isso que é um predicativo do objeto, né? Então, no número 4, o nervoso ali é um predicativo do objeto porque é a opinião da professora sobre o Calvin. E quando que a gente tem predicativo do objeto? Quando a gente está falando uma característica ou um estado de alguma coisa, nossa opinião sobre alguma coisa, né? Aí eu tenho o predicativo do objeto, tá? Aí a minha pergunta para vocês foi para explicar a diferença de sentido nas frases 1 e 2. Então, na 1, vocês teriam que falar, né? Que é essa daqui, ó. Calvin nervoso reclamou da escola. Que naquele momento ele estava nervoso. E na 2, Calvin é sempre nervoso, que é uma característica dele ser sempre nervoso, tá? Então, essas questões aqui, né, de quando eu falo para vocês assim, que mais importante do que dar nome é você saber interpretar, né? Então, você pode não saber que chama predicativo do sujeito, mas se você souber perceber que aquilo ali não é uma característica fixa, que é momentânea, para mim já vale muito, né? Mesmo que você não saiba dar o nome, tá? Bom, e por último, na questão número 10, era para falar dessa frase aqui, ó. O sargento elegeu você o soldado da semana. Então, olha o que a gente tem. O verbo aqui, deixa eu aumentar aqui a letra. O verbo aqui é elegeu, né? Então, olha só, elegeu é o verbo. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Quem que fez a ação de eleger? O sargento. Então, o sargento é o sujeito dessa frase. Então, o sargento elegeu o quê? Você. E qual foi a caracterização que ele te deu, né? Ele elegeu você o quê? O soldado da semana. Então, olha só, o soldado da semana é a característica que o sargento deu para você, né? Que no caso aqui é o recruta, que está deitado na cama. Então, o recruta ganhou a caracterização, a característica de soldado da semana. Então, o soldado da semana está se referindo ao termo você, que é o objeto da frase. Por isso, ele é predicativo do objeto, tá bom? Bom, então, essa é a correção aí da nossa provinha. E aquilo que eu falei, né? Eu acho que falei com a Carol na última live, eu vou torno a falar com vocês agora. Deixa eu voltar aqui para vocês. O que eu falei, acho que com a Carol na última live, né? E que eu quero deixar isso para vocês também. Independente da sua nota, né? O mais importante para mim é você ter aprendido. Se agora, nesse momento, tipo, clareou tudo para você, nossa, agora eu consegui entender, ótimo, né? Esquece que você não foi bem, esquece a nota, pensa assim, aprendi, então tá bom, tá? É isso que vale nesse momento, tá bom? Bom, e aí agora a gente vai dar tempo da gente corrigir pelo menos umas 2 questões aí do texto, e aí eu vou postar então para vocês, tá? Quem chegou atrasado aí como Davi Araújo, né, Davi, bom dia para você. Depois assiste o início da live, porque tem algumas informações importantes, tá?
A postagem de hoje, na verdade, vai ser o gabarito do exercício da página 144, para vocês fazerem a correção sozinhos, que eu não vou jogar isso para semana que vem, porque semana que vem eu já quero começar matéria nova, tá? Então, senão, como isso aqui já era para ter sido na outra aula, não deu tempo, eu passei para hoje, senão a gente fica protelando demais e eu não começo a matéria nova, tá? Então, a gente vai corrigir um pedacinho aqui que der até acabar o horário, e eu posto para vocês daqui a pouco a live, só esperar ela carregar e baixar no YouTube, e eu posto para vocês o gabarito dessa correção, tá? Bom, essa última parte aí do conto de ficção científica, inclusive tem um exercício que fala da chegada, né? Que foi o filme que vocês assistiram com o Thiago. Ela vai fechar o assunto de ficção científica para vocês. Então, no número 1 fala assim, então agora página 144 do livro, o terceiro mundo, como todos os contos, é organizado como situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Qual que é o evento que introduz a complicação na história? Então, olha só, quando a gente fala de conflito ou de complicação, é aquilo que faz a história começar a ficar interessante, né? Se não existe aquele conflito, se não existe aquela situação que faz a história se movimentar, a história nem acontece, né? Então, suponhamos, né, que se não fosse ter o baile na história da Cinderela, né? Se o príncipe não fosse dar um baile, se não fosse escolher uma mulher para casar, ia ter uma história para ser contada? Não, ia ficar eternamente contando a história da menina que era maltratada pela madrasta, né? E não ia ter graça, porque ia ser só isso a história inteira, não ia ter aquele clímax de, nossa, será que o sapatinho vai servir nela, né? Então ia ficar aquela coisa morna o tempo inteiro. Então, a gente precisa de ter uma coisa que faz assim, e agora? O que vai acontecer, né? Então, o que aconteceu? A chegada das naves alienígenas em Marte. Por quê? Até então, estavam os dois cientistas lá e não estava acontecendo nada, né? Não tinha nada lá para eles. Por quê? O que acontece? Se vocês entenderam direitinho no conto, os alienígenas, eles não estavam morando em Marte, né? Os robôs dos humanos, os robôs dos humanos, tinham filmado que de vez em quando tinha os alienígenas indo lá, né? Então, eles iam, pousavam e embora, iam, pousavam e embora. Então, os humanos foram lá para tentar achar esses bichos. Só que na hora que eles chegaram lá, não tinha nada, né? Não aconteceu. De repente, foi o momento em que a nave deles pousou lá em Marte. Então, esse momento é o momento que a gente pode dizer aí, né, que é a complicação, porque a partir daí que a cientista vai tentar chegar perto, ela vai tentar ver como que eles são, né, aí tem toda aquela frustração, porque eles não estão nem aí para ela, né. Então, na questão número 1, a complicação é a chegada das naves alienígenas, tá? Esse que é o momento que vocês tinham que pôr no número 1. Na número 2, o clímax, ou o momento de maior tensão da história, antecede o desfecho. Identifique no caderno a alternativa que corresponde ao clímax. Qual que é o momento mais... E agora, né? Por exemplo, fazendo a metáfora. Voltou? Voltou? Beleza. No momento, né, que ele está lá tentando calçar o sapatinho, e aí vai dar o sapatinho certo. Vocês lembram que eu já expliquei para vocês que a narrativa ela tem uma curva, né? A história começa calminha, aí vem o conflito, faz... Aí na hora que chega no ápice, que é o clímax, depois acaba, é o desfecho, né? Então, na hora que ele experimenta o sapatinho nela, é o auge do clímax, né? Tipo, serviu, ele descobriu, nananã. Aí depois o que acontece? Eles casam, acabou a história, né? Então, o casamento é o desfecho, a história acabou. Então, aqui, a ideia do clímax, né? Vai ser a letra C.
A floresta vítrea some repentinamente diante da Elisa, tá? Então, nesse momento aí é o clímax, porque aí fica aquela expectativa, né, do que vai acontecer, já que eles nem sabiam se seriam atacados ou não, tá? Depois, número 3. Observe as expressões listadas a seguir, todas retiradas do conto. Aí é uma questão sobre vocabulário, né? Inserção na órbita transmarciana, sofá de desaceleração, casulo ionizado, feixe de micro-ondas, nanotecnologia. Então, na letra A, está falando o seguinte: essas expressões pertencem ao campo do significado mais comum na área científica ou na área literária? Área científica, né? São termos técnicos, digamos assim. Letra B. O uso dessas expressões caracteriza o conto de ficção científica? Justifique sua resposta. Sim. Aí é aquilo que eu já falei, né? Uma das características que diferencia o conto de ficção científica é utilizar esses elementos científicos, inclusive o vocabulário, para trazer o quê? Verossimilhança, né? Lembra aquele exemplo do óculos que eu sempre falo para vocês, né? Se eu só falar assim, um óculos para pessoa cega, né? Será que um óculos vai funcionar para uma pessoa cega? Agora, se eu falo, é um óculos com íons, com fios de cobre, que vai ser ligado a um chip, esse chip vai estar implantado no cérebro positrônico. Se eu vou falando esses termos, por mais que isso que eu esteja falando seja uma coisa completamente absurda, né? Eu passo credibilidade, ainda mais se eu falar dentro de um texto de ficção científica, né? Então, o vocabulário traz verossimilhança. Então, sim, a resposta aí, né? O uso dessas expressões caracteriza o conto de ficção científica? Sim, porque ele precisa ter um embasamento na ciência e esses termos técnicos ou termos científicos ajudam nessa verossimilhança, ajudam a gente a acreditar na história, tá? Essa é a resposta da número 3. E aí, por último, vou fazer a 4, que é o que o tempo vai... Falta um minutinho, né? Deixa essa eu postar para vocês, então. Então, a postagem de hoje para vocês vai ser esse gabarito. Vocês façam a correção. Nossa, Matheus, não terminei. Gente, eu tenho tanta coisa para corrigir. Eu tenho redação do nono, porque eu dou produção de texto para o nono ano também, né? Olha, deixa eu só mostrar para vocês a prova de vocês, como é que está o estado. Eu imprimi, olha só, a prova de vocês. Eu não dou conta de corrigir as coisas no computador, então eu imprimo, ó, as planilhas do Forms, tá vendo? E aí eu tenho, tipo assim, uns 3 blocos desse aqui para corrigir. Eu tenho prova de vocês, eu tenho redação do nono ano para corrigir. Tô cheio de coisa, não? Só na semana de outubro que eu vou conseguir assistir tudo que você mandou, Matheus. Não dá tempo durante a semana, porque aí eu tenho que programar a aula. Hoje de tarde eu tenho live de Santo Antônio, ainda tenho que preparar a aula deles, que é matéria nova hoje. Então, é muita correria. Ai, ai. Mas, enfim, faz parte, né? Semana de outubro eu ponho tudo em dia. Gente, então, beleza. Postagem de hoje, correção, e semana que vem, matéria nova, tá? Então, todo mundo na live terça para a gente começar matéria nova, que é super tranquila. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que essas que a gente estava estudando, combinado? E semana que vem eu entrego as notas para vocês, tá? Então, um beijo, bom final de semana para vocês e até terça.